Boa noite, boa noite pessoal. Vamos começar mais uma live sobre o uso da prática integrativa no alívio da dor. O meu convidado hoje é o Caio Portela, que eu já tô chamando ele aqui para a gente começar, né? E o Caio, ele é naturólogo de formação. Também o Caio é presidente da Sociedade de Naturologia, Sociedade Brasileira. E ele está conectando com a gente agora, queria agradecer a todo mundo. Olá, Caio, tudo bem? Olá, Márcia. Olá a todos. Né? Só ajusta um pouquinho sua câmera, que você está um pouquinho, seu rosto cortado. Isso, Peraí, deixa abaixar um pouquinho. eu Aí, eu ajustar. acho que é para a gente ver seu rostinho. E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu ver E se eu aí, consigo ajustar. tá um pouquinho escuro, talvez, para passar seu rostinho mais de perto, para todo mundo, quem não te conhecer. Geralmente aqui na live, o pessoal tá entregando agora, tá chegando, mas geralmente aqui a gente tem a maioria profissionais de saúde, mas temos alguns pacientes também, né? Porque como toda quinta eu faço uma live e a abordagem sempre geralmente foca muito na dor, né? Então temos algumas comunidades de pacientes que me seguem, alguns pacientes, né, que me conhecem, então tem um público bastante diversificado, como eu te falei, Caio. E eu queria te agradecer para a gente poder bater um papo hoje, né, sobre as práticas integrativas, né, que muitas pessoas ouvem falar, né, hoje na mídia é algo que, mesmo quanto profissional, né, a gente ouve muito e muitos artigos vindo sendo publicados nessa área, né, embora não tenhamos muitas coisas, mas nos últimos tempos isso tem aumentado, né, consideravelmente as publicações, as evidências científicas do uso das práticas integrativas em diversos tipos de síndromes dolorosas. Então, Sim. eu queria te perguntar, Caio, uma coisa que muitos pacientes se questionam e refletem, né? Uhum. Em relação, primeiro, né, para a gente começar do começo, né? O que, que seria as práticas? Porque tem muitos nomes, né? Tem práticas integrativas, tem medicina integrativa, tem. Antigamente era quando eu aprendi as práticas complementares, né? Alternativas, né? Alguma coisa assim desse gênero. Eu queria que você explicasse um pouquinho, não só para os profissionais, mas para os pacientes também, o que realmente se considera hoje como as práticas integrativas. Bom, vamos lá, Márcia. As práticas integrativas, né, esse nome, ele deriva de uma ideia de um modelo de saúde. Então, a gente mudou, né, de um paradigma que era pautado numa ideia de alternativo. Né? Alternativo significa ou uma coisa ou É, outra coisa. A gente sempre teve duas grandes polaridades, vamos dizer assim, dentro da abordagem de saúde. A gente tem grandes medicinas que vêm do Oriente, por exemplo, a medicina chinesa, o Ayurveda, que são grandes sistemas médicos que tem toda uma racionalidade, a gente chama isso de racionalidade médica ou sistema médico complexo, que é uma forma de entender a saúde, a doença e de tratar as pessoas a partir de uma determinada lógica. E a gente tem o sistema científico ocidental contemporâneo, que é a nossa medicina convencional, vamos dizer assim. Né? Essas duas formas, elas são muito diferentes em alguns aspectos e se aproximam em outros aspectos. O que foi a gente foi percebendo, né? O que a saúde foi percebendo? Que existem recursos e abordagens dessas medicinas tradicionais que são muito úteis e que podem mudar a nossa perspectiva do modelo de saúde, contribuindo para um modelo mais integral, né? Então menos biomecânico, menos restrito
mas que olha para outras dimensões do ser humano. Então, o modelo integrativo, idealmente, é um modelo onde você consegue juntar a abordagem que é focada na vitalidade, na capacidade de recuperação do próprio organismo, nessa abordagem mais multidimensional, com o melhor da tecnologia e do modelo biomédico científico, entendendo que eles são complementares. Né? Então, isso é integrativo. Integrativo de verdade é uma relação entre o melhor da racionalidade vitalista com a racionalidade biomédica dentro de um modelo seguro, pautado em eficácia, pautado em aspectos que a gente valoriza como importantes para dar segurança e eficácia dentro dos tratamentos. Entendi. E eu pergunto assim, geralmente os pacientes perguntam muito quais seriam as mais comuns práticas integrativas, né? E de que forma, por exemplo, você, na sua formação, eu já trabalhei com você, eu sei exatamente como que é a abordagem, né, que é feita, que eu sei que é completamente diferente do modelo, né? Um modelo biomédico mais tradicional. Como que é feita a abordagem, assim, como você avalia o paciente dentro dessa perspectiva de integrativa, né? Como que ela vem no seu dia a dia quando você recebe um paciente com dor crônica pela primeira vez, né? Como que é a sua avaliação, sua anamnese, que eu sei que é bem diferente do que, com certeza, a maioria das pessoas estão acostumadas, né? Sim. Bom, então vamos lá. São várias perguntas para a gente responder. Acho que a primeira coisa é entender que existem muitas profissões e formações diferentes que vão tocar esse campo da saúde integrativa, né, que é a nomenclatura hoje utilizada pela OMS. Né? A gente usa um termo chamado saúde integrativa, que é bem amplo e é multiprofissional, então envolve muitos Tá. profissionais, né, da área da saúde que completam tudo isso. Cada formação vai ter as suas especificidades. Então, assim, dependendo do tipo de formação, o profissional ele pode ser mais vitalista, né? Ou seja, mais focado na visão da Constituição, que eu já vou explicar um pouquinho do que é na capacidade de recuperação da vitalidade, menos no sintoma. Né? Ou ele pode ser mais sintomático mesmo. E dá para a gente usar recursos naturais, por exemplo, de forma alopática, convencional, por exemplo, a fitoterapia, eu posso pensar num fitoterápico dentro de uma perspectiva convencional. Eu posso usar uma planta que tem um efeito anti-inflamatório que vai reduzir um processo de inflamação que pode substituir um medicamento convencional, né? Ou associar junto com outro medicamento convencional para dor. Isso é uma lógica convencional, uma lógica biomédica normal, só que eu estou usando um recurso natural, que pode ser a planta medicinal, pode ser um própolis para trabalhar com o sistema imunológico. A gente está agora na epidemia do Covid, né? A gente acabou de fazer um mapeamento, um mapa de evidências das práticas integrativas para as infecções respiratórias, para o manejo de sintoma e atividade antiviral, né? Então, tem muita coisa que dá para utilizar com evidência, com revisão sistemática, com meta-análise, que dá para trabalhar com segurança e dá para fazer um bom manejo. Então, primeira coisa é essa diferença de formação. A minha formação é uma formação em naturologia, que é uma graduação de 4 anos, que lá fora é conhecida como medicina naturopática. Né? Então, é uma graduação em saúde que estuda as bases de uma profissão de saúde convencional, fisiologia, patologia, morfologia humana, toda a base convencional de saúde, junto com uma perspectiva vitalista. Né? Então, uma perspectiva que vai olhar para características individuais que aquele ser tem, como equilibrar essa constituição, que é um conjunto de características que cada pessoa tem. Então, por exemplo, a Ayurveda, ele vai dizer que a gente tem 3 doshas e a saúde é resultado dessa dinâmica de equilíbrio dos doshas. Então, a gente trabalha com os alimentos, com as práticas corporais, com a meditação e com várias outras
atividades para equilibrar esses doshas que são individuais. Então, eu preciso avaliar quais são essa composição, né, para poder tratar. Então, isso é um exemplo. Então, o naturólogo ele vê em paralelo à formação convencional de saúde esses recursos integrativos e trabalha dessa maneira. Então, o que a gente espera de uma avaliação? A gente espera de uma avaliação que seja ampla. Então, eu brinco que o naturólogo é um profissional desespecializado, né? E isso é o ideal de um profissional que tem uma abordagem integrativa. Que ele tem o contrário da visão ele pode ter especializações, mas o cerne dele é justamente uma visão global, uma visão que seja além do biológico, que ele possa olhar também para a espiritualidade dessa pessoa, sendo para ela o que significa, contextualizar isso dentro de um processo terapêutico, de um caminho, olhar também para onde ela se insere no ambiente, para a família, para o contexto social. Então, essa multidimensionalidade, né, essa integralidade é um grande recurso para o naturólogo. Então, a gente procura sempre uma abordagem ampla. A gente trabalha muito com recursos naturais, plantas medicinais, óleos essenciais, né, e tudo que tem o mínimo invasivo possível, né? Então, a gente tem um princípio que é mais ou menos assim: usar a menor força para diagnosticar e tratar. Então, o que significa isso? Que a gente vai tentar poupar os recursos, porque a gente valoriza a capacidade intrínseca do organismo de se recuperar. Então, a gente entende que as pessoas têm mecanismos de autorregulação de vários níveis e a gente tenta favorecer esses mecanismos, que a pessoa consiga perceber e treinar e favorecer esse mecanismo, ao invés de eu externamente dar um medicamento, seja ele natural ou não, para que aquele corpo se recupere. A gente só usa esses recursos mais invasivos, como por exemplo um fitoterápico, quando é realmente necessário e como uma etapa do tratamento, porque a gente entende que o processo de adoecimento ele é muito mais complexo do que só o mecanismo biológico que a gente compensa quando a gente dá um fitoterápico, ou quando a gente faz uma massagem, que a gente solta o músculo que está tensionado, ou qualquer outra intervenção, ela é de certa forma sintomática e ela pode ser importante e uma transição importante do tratamento, mas numa visão mais ampla, a gente vai precisar olhar para outras coisas. Tá. E deixa, aproveitando que você falou sobre abordagem, né? Como que você, quanto profissional na área de integrativa, vê um paciente com dor crônica? Qual é o teu entendimento, né? Na tua visão, bem técnica, científica, de profissional capacitado, habilitado, que lida com isso diariamente? Como que você olha esse paciente, aquele paciente, obviamente, que a gente sabe muito bem, é um paciente com dor crônica, que já vem, né, nesse quadro por muito tempo, persistentemente, com impacto na sua qualidade de vida, né, negativamente. Então, como que você enxerga? O que você acha, assim, na tua visão, como que você vê esse paciente? Então, cada pessoa tem uma história, né? Então, essa história é importante, porque a dimensão do tempo, ela me diz da onde eu vim para onde eu vou, né? Então, ela me dá uma perspectiva do movimento de transformação que esse indivíduo passou para chegar ali e para onde está caminhando esse movimento. Então, a dimensão temporal é sempre muito importante para um processo terapêutico. Em geral, os casos de dor crônica, né, são pessoas que é muito comum a pessoa tá muitos anos desconectada das próprias necessidades, assim, passando por cima, passando do limite, Não se sobrecarregando, respeitando, né? se respeitando, não se cuidando, e isso cronifica. Então, quer dizer que o corpo, ele dá pra gente muitos sinais de que as necessidades básicas não estão sendo atendidas, não só as necessidades biológicas. Quando eu falo de necessidade básica, estou falando de necessidades de vários níveis. A gente tem necessidades, Sim. por exemplo, relacionais, necessidades de contato com o meio ambiente, necessidades de dar sentido para a vida, várias outras necessidades. Quando a gente passa a não atender, a gente começa a gerar um certo grau de desequilíbrio que uma hora se instala como um processo patológico no nível físico, né? Então eu tenho
uma lesão que, se continua por muito tempo, pode gerar uma dor crônica, né? Um processo que se estabelece como uma adaptação do sistema nervoso central ao processo de dor. Então, eu literalmente passo a sofrer de dor, porque a dor se estabelece como uma condição que eu não consigo sair dela, né? Então, esse ponto é um ponto onde a gente precisa entender que a maioria das pessoas na nossa sociedade acaba repetindo ou chegando perto disso ou nesse lugar com muita frequência. Por isso que dor é uma área muito estudada e que cresce muito hoje a abordagem de dor crônica. Por quê? Porque as pessoas têm cada vez mais dor crônica, primeiro por conta do envelhecimento e segundo por causa de estilo de vida, né? E essa coisa que a gente tem de, às vezes, sentir um sintoma, não atender, não escutar a necessidade. Então, por exemplo, eu tenho uma enxaqueca, eu tenho uma dor de cabeça por algum motivo, o meu corpo está sinalizando que alguma coisa está errada. Sim. E eu tenho que me observar, eu tenho que entender por que eu estou com dor de cabeça. Se foi alguma coisa que eu comi, se eu estou desidratado, se eu estou numa postura física que está me gerando uma tensão e está me gerando dor de cabeça tensional, se eu estou emocionalmente abalado e aquilo Sim. também está me gerando dor de cabeça. Se eu não observo e tomo um comprimido, suprimo aquela dor de cabeça e continuo fazendo o que eu estava fazendo, eu vou acumulando um dano, porque eu desligo o alarme e está pegando fogo do mesmo jeito lá no prédio. E aí, uma hora eu vou cronificando o processo. A gente tem essa cultura de abafar o sintoma e não entender o porquê que ele disparou. Então, a Nem maior parte, valorizar, né? sem valorizar, a maior parte das pessoas chega nesse lugar da dor crônica depois de muitos anos fazendo isso e repetindo isso de muitas formas. A gente sabe que a homeostase do corpo, que é a forma com que a gente se equilibra, ela é super complexa. Então, quando você resolve um determinado processo de forma sintomática, às vezes você descompensa Sim. num outro mecanismo. E aí você vai acumulando. Você tem uma ilusão de que você resolveu o problema, mas a causa, que é a necessidade que você não está atendendo, continua ali, e você vai acumulando dano até uma hora que não tem mais como voltar. E aí você está num quadro crônico, com dor crônica, precisando de um tratamento que é lento e que vai precisar olhar para essas várias dimensões. Né? Isso é muito importante, porque às vezes, não só quanto profissional, mas também o paciente que sente dor, ele precisa entender que ele precisa olhar por essas áreas, que nada vai adiantar, você não vai ter um controle, um alívio da sua dor se você não tratar essas áreas que estão afetadas, ou se você não está olhando para si mesmo e respeitando seus limites, né? Agora, Caio, veja bem, um paciente com dor crônica, e não vou nem citar qual delas, mas de uma maneira geral, você faz essa abordagem, essa avaliação bem integral todos esses aspectos envolvidos na dor. E como que você pensa, assim, você faz ou toma a decisão de uma intervenção, né? Baseado, né? Qual que são os critérios, ou se já existe algumas síndromes dolorosas que respondem mais com X tipo de prática, né? Mais com a meditação, mais com a aromaterapia, ou você faz um mix, ou como você citou, né? Utilizar, né, a prescrição de um floral é mais numa atitude um pouquinho mais avançada, ou num segundo momento. Como que a prática integrativa poderia estar inserida dentro das intervenções e dentro de uma proposta terapêutica para um paciente com dor crônica? Muito bom. Isso vai depender bastante da individualidade. Assim, são duas dimensões. A gente consegue assim, estabelecer protocolos e criar regras dentro de um processo terapêutico. E tanto que a gente tem evidência para isso. A gente tem muitas. Eu também sou vice-presidente do consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa, que é um órgão que junta as universidades todas em torno desse tema da saúde integrativa para promover pesquisa e informação dentro dessa área. Né? Então a gente tem o consórcio brasileiro que faz esse trabalho aqui no Brasil. Tem 3 consórcios só no mundo. Né? Tem o consórcio americano, o holandês e o brasileiro.
Ai, que Então, a gente legal. está fazendo os mapas de evidências das práticas integrativas. Esse trabalho está quase pronto, né? A gente vai lançar agora 9 mapas aí no próximo, daqui um mês no máximo, um mês e meio. Esses mapas devem estar publicados, as pessoas vão ter acesso. Então, a gente só trabalha com revisões sistemáticas de várias práticas. Então, o mapa de fitoterapia é gigantesco, o mapa de terapias mente e corpo, que envolve meditação, yoga, também é enorme, tem muitas aplicações, tudo com evidência. A gente saiu de um lugar onde não tinha evidência alguns anos atrás, para um volume grande de evidência que ainda não está organizado e está sendo organizado agora. Né? Então, tem surgido muitas revisões sistemáticas, muitos ensaios de boa qualidade para trabalhar em cima disso. Então, isso é uma coisa. Os protocolos existem e a gente tem essas indicações. Então, eu tenho lá uma dor neuropática X e eu tenho tais práticas que podem ser utilizadas para esse tipo de dor. Tem uma dor aguda Y e eu posso usar aquelas outras práticas para aquela dor. Isso existe. E a gente usa isso normalmente num primeiro momento, para você lidar com o sintoma, para você conseguir reduzir um pouco o sintoma, aquela dor que a pessoa está sentindo, e aí começar um trabalho um pouco mais profundo. Normalmente, a abordagem de dor crônica, ela precisa ser multiprofissional. Por quê? Porque os danos, eles estão em tantas camadas e com profundidades, às vezes, tão densas, que um profissional só não dá conta. Né? Então, por exemplo, a dor ela vai trazer uma série de questões emocionais e psíquicas que podem demandar uma profundidade de uma abordagem psicológica. E aí tem que ter um psicólogo na equipe, alguém que vai ajudar a tirar aquele nó específico. Né? Então, tem que ter sempre um plano terapêutico multiprofissional e uma Sim. abordagem ampla para isso e combinar as coisas, porque às vezes tem um médico que está lá É. trabalhando com o recurso medicamentoso para reduzir a dor e você está numa etapa do tratamento onde a pessoa precisa aprender a ganhar autonomia sobre o próprio sintoma. Então ela vai desenvolver ferramentas de controle endógenos da dor, que são as práticas mente e corpo, né, que a gente já tem bastante evidência sobre isso. A Uhum. meditação, ela gera uma plasticidade, se você treina, você vai conseguindo ganhar um controle até uma inibição da dor e até uma transformação completa da experiência de dor crônica, se você sustenta isso junto com outras atividades durante um tempo. Então a gente tem bastante evidência para sustentar esse processo. Então a pergunta é complexa. Num primeiro momento, sim, é possível a gente estabelecer esses protocolos. E é muito comum, a gente tem evidência, por exemplo, das práticas corporais chinesas, do Tai Chi, do Qigong, que são aquelas práticas de Sim. atenção em movimento lento para tratamento de dor muscular. E às vezes essas evidências são melhores do que intervenções medicamentosas. Né? Isso a gente vê bastante. Né? Ou a acupuntura também tem muita evidência científica para trabalhar Tem essas bastante questões coisa. musculares e outras abordagens. Tem coisas que a gente sabe que funciona na clínica, mas não está testado, né? Então ainda demanda pesquisa científica. Então é bem complexo o campo. Né? Em geral, a Uhum. gente acaba individualizando o tratamento, mas no começo sempre acaba entrando algum tipo de protocolo ou de coisa um pouquinho mais rígida para poder atender a necessidade da pessoa. E pensando, atendendo essa necessidade da pessoa, dentro dessas propostas de intervenção, sempre não, mas na maioria das vezes a intenção, o objetivo é ensinar a pessoa para que ela, né? Porque tratamento de dor é um tratamento prolongado, que requer um acompanhamento, um segmento. Mas quando você propõe qualquer uma prática integrativa para esse paciente, como que ele pode participar de maneira proativa, como ele pode ser aderente, porque a gente tem muita dificuldade, acho que até por uma certa falta de conhecimento do paciente acreditar, achar que realmente aquilo vai fazer sentido para ele. Como que a gente, quanto profissional, pode e o paciente entender que isso é um recurso extremamente válido, benéfico, científico e que vai agregar valor no seu tratamento? De que forma a gente pode
ajudar ele a lidar com essa situação que muitas vezes a gente ouve os comentários nos consultórios? Muito bom, ótima pergunta. Tudo que a gente faz como uma abordagem de cuidado de saúde é uma abordagem educativa. Não tem como você avançar na causa, né, na causa do desequilíbrio, sem envolver uma abordagem educativa, porque esse é um ponto crucial. Quanto menos autoconhecimento a gente tem, quanto menos a gente conhece as nossas necessidades, menos a gente consegue atender aquelas necessidades. Isso significa que se eu não aprendo a me olhar e a me cuidar, eu vou continuar adoecendo e vou continuar dependente de intervenções, às vezes, com efeitos colaterais muito, muito graves e importantes, e eu vou continuar pagando o preço desses efeitos colaterais para sempre. Então, vou dar um exemplo besta. Uma pessoa que está com insônia, normalmente o sono é uma das primeiras coisas que começa a gerar um problema mais sério, uma doença mais séria, mais crônica. A gente tem, antes disso, um problema com a eficiência do sono. Né? Então, tem vários estudos que mostram essa relação. Né? Então, quanto pior a qualidade do sono, pessoas com insônia, elas têm quadros de cronificação. Né? Então, quanto pior a qualidade do sono, pior a chance da pessoa cronificar uma doença ou agravar uma doença ou desenvolver uma doença crônica. Então tem uma relação, inclusive dos custos de saúde. Quanto pior a qualidade do sono, mais a pessoa tende a gastar com o sistema de saúde. Então tem uma relação direta com isso. Então ela começa a se desequilibrar nesse ponto. E aí a gente precisa trabalhar num processo de autoconsciência. Se ela pode tomar um medicamento para dormir, ela vai desligar, entre aspas, e vai dormir. Só que ela vai pagar o efeito colateral desse medicamento. Pelo contrário, se ela aprender a fazer uma meditação, uma prática corporal, que são regulações endógenas, ela aprende um exercício respiratório, ela aprende a observar as próprias emoções e relevar as emoções, deixar as emoções irem embora sem se identificar, ela vai gerindo a própria insônia e o corpo dela, ela aprende a superar a insônia, que é muito diferente. Esse resultado é muito diferente do resultado do remédio para dormir. Porque o remédio, às vezes, uma intervenção muito eficiente para o sintoma, seja ela natural ou não, seja ela uma planta, ou uma agulha de acupuntura, ou uma massagem, qualquer coisa que a gente fizer, às vezes a intervenção muito boa para o sintoma, ela tem um custo muito alto para o paciente que a gente não entende, que é o custo da autonomia dele. Ele vai achar o máximo quando você aplica uma terapia que tira completamente o sintoma dele. Só que, por outro lado, se você tira o sintoma e não reeduca, essa pessoa Sim. vai ficar dependente da intervenção tua de ficar tirando o sintoma dela sempre, porque ela vai continuar repetindo, seja lá qual for os comportamentos que geraram aquele desequilíbrio, e ela vai ficar voltando 30 anos no seu consultório, que talvez para você seja ótimo, mas é muito antiético, não ético, né? Não é a visão honesta, porque a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa Sim. dar para elas recursos para elas se manejarem. Então a gente faz uma intervenção maravilhosa que custa a autonomia da pessoa. É verdade, porque. Mas nem sempre isso a gente consegue despertar dentro do paciente, né? É muito comum o paciente ser bastante passivo, né? Dentro do processo de tratamento, né? Seja ele qual for, farmacológico ou não, né? É muito pouco a gente percebe adesão, principalmente às terapias não farmacológicas. E de uma maneira geral, eu vejo. Então, é difícil você colocar ele dentro desse cenário para que ele seja o protagonista da sua própria, né, terapêutica, né, seja proativo, que ele busque os seus recursos internos para lidar com todas essas questões e, consequentemente, se ajudar, né? Ele é o maior interessado, obviamente. Mas dentro do processo de educação, Caio, qual é a sua experiência com grupos ou individual? Como que a gente consegue, pensando aí, eu num profissional
que tem um consultório, tem uma clínica. Como que eu posso trazer esse paciente? Como que eu posso começar a trabalhar para que eu possa iniciar essa ação da prática integrativa na minha realidade? Muito bom. Acho que o primeiro ponto, assim, é talvez discutir com ele e fazer ele entender a ideia da própria relação. A gente começa errado já com a relação terapêutica, entendendo a ideia de paciente como algo passivo. As pessoas têm essa relação no imaginário. Então, na naturologia, a gente chama de interagente, por exemplo. Por quê? Porque interagente é aquele que está no mesmo nível e interage Sim. no mesmo nível e é corresponsável. Então, a gente tem uma troca, que é o próprio processo terapêutico, mas a pessoa é corresponsável. A Ela tá no mesmo responsabilidade nível, é ela gera. compartilhada, né? Isso é compartilhado. Isso é fundamental. Seja qual for a linguagem que você for usar, Sim, você precisa estabelecer uma relação de parceria e de compartilhamento. Porque essa ideia de uma pessoa que chega e recebe algo, e que algo que vem de fora resolve o problema dela, é uma ilusão. E se você não explicar isso com todas as letras, não conseguir explicar isso para o seu paciente, ou para a pessoa que você está atendendo, para o interagente, você está sendo, de certa forma, desonesto com ela. Porque você sabe que a raiz do problema, primeiro que a causa, ela não é única. Ela é multidimensional, ela é multifatorial. Não existe causa sim, única para doença crônica. Tem vários fatores. E o que gerou a doença crônica em uma pessoa pode não ser o que gerou na outra. E elas com têm o certeza. mesmo quadro, o mesmo diagnóstico. Os fatores que geraram um adoecimento não são exatamente os mesmos do outro. E assim é. Outro complicador, a causa evolui ao longo do tempo. Então, o que gerou numa determinada época pode ser não é o que Sim, mantém hoje. Então, o que aconteceu na época que você teve um conflito familiar e não sei o que, e depois passou a ter dor desse conflito, hoje você pode ter resolvido o conflito e arrumado um tanto a mais de 1000 outras coisas para manter a tua dor crônica, que não é esse conflito familiar que gerou lá em 1900 e sei lá quando. Então a gente tem uma complexidade, né, de coisas, tem uma teia de fatores que a gente vai precisar olhar. Então é importante a gente ensinar para as pessoas essa abordagem, essa perspectiva, sair da ideia de que tem uma intervenção que eu aplico, o poder está comigo, e essa intervenção mecanicamente, linearmente resolve um sintoma. Eu posso explicar para a pessoa que isso existe, mas que isso não resolve a causa, que isso resolve o sintoma e que isso é uma parte de um processo. Então, a primeira etapa é em fazer a pessoa entender qual é a complexidade do processo de adoecimento, porque senão ela não consegue topar, porque ela vai ficar sempre achando que é esse tipo de relação que a gente estabeleceu. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, você precisa ter, a pessoa precisa ter capacidade de controle da atenção suficiente para se observar, para perceber as próprias necessidades e com isso atender as próprias necessidades. Então, tem um trabalho anterior que eu faço sempre esse trabalho, que é um trabalho de você iniciar práticas de atenção sustentada, que é o início da meditação, de qualquer técnica de meditação, que nada mais é do que uma ferramenta de modulação, né, do nosso processo de adaptação de comportamento, de resposta neural, de resposta psicoemocional, né? Tem um ditado antigo assim que diz: aquilo no qual mantenho minha atenção cresce. O que isso significa? Que toda vez que a minha atenção ela está em um determinado processo, eu alimento esse processo e ele tende a aumentar, a crescer. É que nem trilha na mata. Né? Quanto mais você passa na trilha, mais larga ela fica, menos planta nasce e mais fácil é de passar naquela trilha. Então, o paciente com dor crônica, ele é uma pessoa que passa na mesma trilha 8.000 vezes por dia, durante 30 anos, às vezes. Então, é uma questão assim, ele precisa entender que existe a trilha, ele precisa ter a capacidade de não entrar na trilha, identificar outras trilhas e ter essa sustentação de repetir um processo de passar em outras trilhas até que ele consiga, de fato, desligar um mecanismo que está ali estabelecido há muitos anos. Então a atenção, ela modula
muitos processos centrais, inclusive a dor. Né? Então a gente tem muitos estudos falando disso, de vários jeitos, e as técnicas de meditação todas trabalham controle da atenção, todas, de todas as linhas que você pode imaginar, todas vão passar pela primeira etapa, que é ganhar controle da atenção, foco. Sem foco a gente não sai do lugar. Então a primeira etapa é trabalhar com uma estratégia sintomática, às vezes no começo é importante, para diminuir a gravidade do sintoma, para a pessoa ter um pouco de controle da atenção suficiente para treinar isso. E aí ela ganha controle atencional e ela consegue fazer mudança de hábito. Não dá para fazer mudança de hábito sem ter controle do próprio foco de atenção. É impossível. É verdade. E isso é tão importante, né? Porque a gente, quando vê que o paciente realmente ele consegue, né, ter esse foco, esse controle, é como se ele virasse uma chave, né? E se a gente não tivesse olhar amplificado e dar uma atenção especial, a gente vai continuar tratando só os sintomas e vamos ficar secando gelo, né? Como eu digo, né? Não vai resolver o problema. Agora, Caio, é fantástico, realmente, a gente que já trabalhou, já acompanhou junto pacientes em comum, a gente vê o quanto é importante, quanto esse trabalho é tão gratificante, né? Mas como que esses pacientes podem ter acesso, né? Pensando aí, dentro da sua realidade, do quanto você está com a visão bastante, né? A nível de Brasil, desse contexto do acesso às práticas integrativas. Eu sei que no SUS a gente já tem, né, algumas práticas já validadas para atendimento. Como que o acesso está hoje em relação aos cenários públicos e privados dos pacientes para ter acesso às práticas integrativas? Então, o cenário, eu tenho também, é importante a gente ressaltar que o Brasil ele tem uma política de práticas integrativas desde 2006, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas, que é a PNPIC. Ela, na verdade, surgiu porque as práticas já eram aplicadas de alguma forma nas unidades, elas precisavam de algum tipo de validação. Então, a política ela veio reconhecer o que já estava acontecendo de alguma forma. O brasileiro tem essa natureza de trazer as práticas, de ter formas de cuidado ampliadas, né? Então, tem algumas coisas que são muito diferentes aqui no Brasil do resto do mundo. Então, as práticas integrativas, no Brasil, em geral, elas estão na atenção básica, elas estão nas unidades básicas de saúde, em todo o sistema de cuidado básico. No resto do mundo, praticamente, todos os outros países, essas práticas existem muito mais na atenção hospitalar do que na atenção das unidades básicas de saúde, na atenção básica. Isso é uma questão muito do Brasil, e agora que a gente está tendo uma entrada muito maior na atenção hospitalar. Então a gente vê grandes hospitais com serviços integrativos, o Einstein, o Sírio, o Oswaldo Cruz, por aí vai. Grandes serviços aí. A nível de política e de inserção das práticas, a gente tem ainda muitos gaps, muitas coisas para melhorar. Primeiro é o levantamento de evidências, que está sendo feito agora pela primeira vez, então nas próximas semanas, talvez, a gente já vai ter os primeiros mapas publicados, e o consórcio vai publicar grandes sínteses de evidência que vão ajudar muitos profissionais, né? E os gestores também a tomarem decisões, então muita coisa vai acontecer aí. Mas a gente tem também um problema de formação e de recursos para as práticas, né? Então isso é óbvio que a gente tem esse problema, né? A gente sabe que não são todos os profissionais que têm uma formação adequada, que têm habilidade e conhecimento suficiente para fazer o integrativo. Às vezes ele faz o alternativo, mas ele não consegue dialogar com o sistema convencional de saúde porque ele não tem aquela formação. Então tem vários problemas. Então a primeira dica é: procure um profissional que entenda, que tenha uma boa formação, que tenha um arcabouço, que tenha referências, né? Um bom jeito é você pensar em profissionais que têm uma formação mais densa em práticas integrativas, como a naturologia, por exemplo, ou profissionais de saúde que se especializaram densamente nas medicinas tradicionais, no Ayurveda, por exemplo, na medicina chinesa, ou nas práticas corporais. Então isso é um bom caminho de encontrar pessoas boas, né? Então,
é um jeito da gente filtrar. Óbvio que tem pessoas que são boas, que não têm formação em saúde, mas que foram buscar, mas isso é exceção absoluta, né? Então a gente precisa falar de regulação e falar de segurança, e para isso a gente tem que confiar nas formações, né? Então o Brasil ainda não tem uma legislação adequada para organizar essas práticas, não existe um órgão que fiscaliza adequadamente, a gente ainda está muito incipiente nesse ponto. Cada conselho profissional, o conselho de fisioterapia, conselho de enfermagem, por exemplo, né? A gente está numa conversa com o conselho de enfermagem que tem várias práticas integrativas reconhecidas para o uso do enfermeiro, e aí Tem. vai, né? Eles fazem uma fiscalização, mas tem todo esse problema que é generalizado, e tem práticas que praticamente não tem nem evidência científica e nem arcabouço tradicional. Às vezes as práticas não têm ainda uma evidência, mas elas têm 2.000 anos de história e sistematização, como é o caso das grandes medicinas, a Ayurveda, chinesa e por aí vai. As grandes medicinas, elas de certa forma têm uma validação que é o tempo de aplicação e a quantidade de conhecimento acumulado ao longo de milênios, né? Isso dá uma segurança para aquilo que está acontecendo, às vezes, que é diferente de uma prática que alguém inventou na semana passada e que não tem pé nem cabeça e nem tem base científica também. Então a gente, tudo que é mais consolidado, seja no tradicional ou seja pela via científica, é melhor. É melhor para a gente entender como um critério de segurança. Pô, isso é seguro, isso não alguma pessoa que é oportunista, que está inventando uma terapia que não existe. E é muito comum isso, né? Então, a gente vai encontrar hoje muitas pessoas que criticam essa área e criticam com razão, porque se coloca, às vezes, dentro do mesmo balaio profissionais com capacidades completamente diferentes. Então, práticas integrativas, tem de tudo lá dentro. Tem desde pessoas que fazem alguma prática espiritual, que não tem nenhuma formação e não tem sistematização, até uma pessoa que fez uma graduação de 4 anos, mais uma especialização de 2 anos, mais residência, mais não sei o quê, e está atuando na área integrativa. Então, às vezes, a mídia tem mídias radicais que são contra os saberes tradicionais e as práticas integrativas, né, que apoiam muito o modelo radical biomédico, elas vão lá, pegam um recorte desses profissionais e atacam o todo, como se todo Sim. mundo fosse charlatão, como se todo mundo não tiver, sabe? Então, isso é delicado, a gente precisa ter esse senso crítico. O Brasil tem, basicamente, práticas integrativas na grande maioria das unidades de saúde, algum tipo de prática. A prática mais feita são as práticas corporais da medicina chinesa, Lian Kun, né, e outras práticas derivadas. Mas nas unidades de saúde a gente encontra muita coisa, e se você quiser, olhe sempre a formação do profissional. Quanto mais sistemático, quanto mais ele estudou, melhor. E se ele tiver uma formação de base da saúde, para mim isso é fundamental. Agora, Caio, qual assim, né, para a gente estar quase encerrando aí, para os pacientes, geralmente, quais, não, logicamente, o profissional vai encaminhar para alguém com essa habilitado para, mas para o paciente, qual seria as práticas integrativas mais utilizadas de modo geral para dor crônica, no caso? Muito bom. Dor é super amplo, tem muita coisa, né? Mas assim, em geral, as práticas mente-corpo, que vão envolver Tá. principalmente as práticas de yoga e derivados do yoga, as práticas de meditação. A gente tem, por exemplo, o mapeamento de evidências de meditação, a gente tem mais de 210 revisões sistemáticas para as mais Nossa. variadas condições. De dor, só de dor, a gente deve ter pelo menos umas 10 ou mais revisões sistemáticas. Que é uma revisão sistemática? É uma análise de muitos ensaios clínicos, muitos estudos clínicos agrupados num único estudo que vai chegar a uma conclusão geral, né? A gente tem muitas Sim. meta-análises, muita coisa consolidada. Então, acupuntura e medicina chinesa tem bastante coisa, especialmente as práticas
terapias externas da medicina chinesa, tem muita coisa já produzida. A gente tem muita coisa de fitoterapia e tem uma área nova Hum. que é uma grande tendência e uma coisa que vai surgir muito, muito, já está sendo falada, já tem muito material, que são os probióticos. Tem muita coisa saindo de probiótico e inclusive para quadros graves, para dor, para outras Eu já questões. conheço algumas pessoas trabalhando com essa área, já com bons resultados na sua clínica. Sim. Bastante O gente aí. probiótico ele é muito interessante É, porque são as bactérias que ocupam o intestino e outras regiões do corpo, pele, né, todo o sistema respiratório. Então a gente começou a entender que o equilíbrio das bactérias, as bactérias têm uma função de simbiose no nosso corpo. Então elas geram um equilíbrio metabólico, elas mexem com o nosso humor, elas mexem com o nosso comportamento. Né? Saiu até um artigo, uma edição inteira da Nature falando de probióticos e um monte de coisa. Então vem saindo muitas coisas, muitas revistas, muitos papers, muitas pesquisas sobre isso. uhum, Vai entendendo que isso é um fator bem interessante, é uma intervenção que basicamente não tem quase efeito colateral e é uma coisa simples de fazer, de tomar, né, para repor a microbiota. E então é bem interessante um é, tratamento para isso, né? E a fitoterapia, tem muita coisa da fitoterapia, seja ela na lógica mais vitalista, que é a fitoterapia chinesa, ayurvédica, etc., ou na lógica biomédica, que é uma fitoterapia que vai pensar em ação anti-inflamatória, vai pensar em redução da dor, vai pensar em mecanismos convencionais, né? e as energéticas também, né, Caio? Também, a gente tem reiki, toque terapêutico, tem várias terapias que tem, às vezes tem um nível de evidência um pouco menor, mas já tem evidência interessante. Reiki, por exemplo, tem bastante coisa sendo produzida, as terapias de toque terapêutico, as variações delas, tem bastante coisa. Então são práticas que vêm aparecendo com bastante. Muito. Musicoterapia tem muita coisa interessante, Tem né? Então, alguns são trabalhos interessantes vindo aí, né? É, sim. é muito bom. Caio, eu queria te agradecer e queria te pedir para você mandar uma mensagem com esse foco das práticas no alívio da dor para os pacientes e muitos profissionais que eu estou vendo aqui que estão presentes também, né? Muitas pacientes até se identificando aí com algumas questões e ponderações muito bem colocadas por você. Faz uma mensagem final para a gente encerrar e que possa aí, né, já a gente poder passar uma orientação para quem deseja ou fazer ou se preparar ou estudar e para aquele paciente que está em casa e procura onde eu me encontro dentro desses arsenal e opções de práticas. Bom, a mensagem que eu dou eu costumo dizer que a maior doença que a gente pode ter é a doença da fragmentação. E se você é paciente, você precisa entender que as suas várias dimensões elas são todas integradas, está tudo interligado. O que acontece no meio ambiente reverbera na tua saúde, o que acontece no teu meio social reverbera na tua saúde, o que acontece na tua alimentação, está tudo interligado, né? A alimentação ela mexe com o seu humor mexe com a tua microbiota, que vai mexer com o seu comportamento. Existe uma teia de coisas e a gente tem que ter essa consciência, né? Então, a fragmentação ela gera esse processo de adoecimento porque ela gera uma perda de autonomia, né? Para mim, a fragmentação é uma doença e aí fica o recado para os profissionais, né? Combatam a doença da fragmentação do cuidado, porque quando você, profissional, só olha para um lado e não permite que o seu paciente conecte as várias dimensões dentro de uma abordagem multiprofissional, você está criando doença da fragmentação. Você está criando uma abordagem onde aquele paciente, aquela pessoa, vai perder a autonomia porque ela vai ficar olhando só para um pequeno recorte e ela vai acreditar que resolver aquele pequeno recorte é suficiente para ela deixar de adoecer. Isso não é verdade. Então, a gente precisa, tanto os profissionais quanto
as pessoas começar a olhar para a integralidade e entender que as coisas não são mágicas de tomar um comprimido e resolver o problema. O comprimido ele só resolveu o sintoma, que é um reflexo de uma coisa que está muito mais profunda. Então, a gente está vivendo agora a crise do coronavírus. O coronavírus ele é só um sintoma de uma condição muito mais complexa que nós, como sociedades, vivemos e construímos, né, no nível coletivo. O fato da gente ter um vírus agora circulando, incurável, né, sem um tratamento efetivo e todo esse caos que a gente está vivendo, é fruto de muitas escolhas que nós fizemos como espécie que geraram as condições perfeitas para que isso acontecesse. Né? Então a gente também precisa olhar de uma forma mais ampla, né, e aprender como corpo coletivo. Né? Muito bom, Caio. Eu queria te agradecer pela bela, aí muitas pessoas participaram, agradecendo, parabéns. É sempre um prazer, já fazia algum tempinho que a gente não se falava, né? Só pelo WhatsApp, mas sempre é um prazer trabalhar com você. Foi uma das minhas melhores experiências quanto profissional, agregou muito valor mesmo. Mas, infelizmente, a gente tem que terminar, porque tem um tempo, né? E quem quiser, o Caio já deixou aqui o contato dele, do Instagram, pode entrar em contato comigo também. Pessoal pedindo algumas referências, né? Onde buscar, então acho que ele vai estar super disponível aí. Obrigada, Caio. Boa noite a todos, Obrigado, gente. Muito Marta. Estou à obrigada por disposição. ter participado. Até semana que vem, então. Tá bom? Tchau, Até. tchau. Prazer é meu. Obrigada.